Jesus e dos discípulos. João capítulo 4, versículo 27 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: uma comida tenho para comer e vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E os que ceifam recebem galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos no estudo do Evangelho de João, e hoje o tema, dando continuidade, o outro estudo da live anterior, nós vemos a história aqui de Jesus num poço, na cidade de Sicar. Vemos aqui Jesus sentado num poço, conversando com a mulher samaritana. Agora eu vejo algo interessante. Os discípulos não estavam nesta conversa. Os discípulos tinham ido comprar pão na cidade. Jesus ficou na beira daquele poço conversando com aquela mulher. Jesus, como nós vimos no capítulo 4, todinho nós vemos, Jesus revelou àquela mulher toda a sua vida. Jesus, ele pediu água para aquela mulher. A mulher não entendeu o porquê Jesus estava se aproximando dela, visto que ela era uma samaritana e ele era um judeu. Mas Jesus usa essa estratégia para se aproximar dela. Uma mulher que talvez ninguém mais se aproximava, uma mulher que talvez ninguém mais acreditava, uma mulher que tinha sua vida exposta na sociedade, uma vida desprezada pela sociedade por causa da sua conduta, do seu comportamento. Mas Jesus, ele olhou para aquela mulher. Quando nós vemos aqui a atitude dos discípulos, nós vemos algo interessante, falando da palavra do Senhor. Eu vejo aqui que os discípulos de Jesus, eles andavam com ele, mas não cultivavam a mesma percepção. Os discípulos de Jesus caminhavam com Jesus, mas não tinham a mesma visão, não tinham o mesmo interesse, não tinham o mesmo amor, não conseguiam identificar a necessidade. Jesus falava de um campo maduro, os discípulos estavam entendendo o campo da lavoura, e Jesus estava falando do seu reino, das almas. Agora eu vejo algo interessante, meus queridos irmãos, que aqui a sua comida era fazer a vontade do Pai, capítulo 4, versículo 32 e 34. Depois daquele acontecimento,
momento que Jesus conversou com a mulher, os discípulos não estavam ali, Jesus revelou a vida dela, a mulher agora viu que ele era profeta, agora os discípulos chegam com pão, os discípulos chegam com comida, os discípulos oferecem comida para Jesus, e Jesus fala: não, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Olha só que interessante, a sua comida era fazer a vontade do Pai, o seu desejo era fazer a vontade do Pai, mas os discípulos, nós vemos aqui, eles eram desprovidos de compaixão com os samaritanos, entendeu? Eram capazes de ir à cidade de Sicar, comprar pão dos samaritanos, mas não há aqui nenhuma única palavra acerca deles e do mestre. Os discípulos foram à cidade, a Bíblia diz que eles foram à cidade comprar pão, mas nós não vemos eles indo à cidade e chegando na cidade, encontrando os samaritanos e falando: olha, conhece Jesus? Você conhece Jesus? Ele salva, ele cura. Você conhece Jesus? Ele está ali no poço. Você conhece Jesus? Olha, ele está lá. Você conhece? Nós não vemos os discípulos fazerem isso. Andavam com o mestre, mas não propagavam o mestre. Andavam com ali o Salvador, mas não divulgavam que estava com o Salvador. Meus queridos irmãos, eles conversavam com as pessoas no mercado, entendeu? Talvez falasse da intriga entre judeus e samaritanos, talvez falasse do preço do pão, talvez falasse da crise na terra, talvez falasse, se fosse nos dias de hoje. Quantas vezes você entra numa conversa, numa rodinha, você fala o ano do teu carro, você fala do que você comprou, você fala de como está o teu trabalho, você fala da crise política, você fala da doença, você fala de tudo. O que menos você fala é de Jesus. E você conhece Jesus. E você sabe quem é Jesus. Você diz que anda com Jesus, você diz que tem Jesus no coração, mas quando sai por aí, as pessoas que trabalham com você não sabem que você é cristão. As pessoas que olham para você não conseguem identificar você como um cristão, porque você não é um verdadeiro cristão. Que o verdadeiro cristão, ele fala de Jesus. Ele prega a palavra de Jesus em tempo e fora de tempo. Ele não se camufla, ele não se intimida, ele não tem medo das ameaças, ele não é intimidado, ele não é covarde, ele não é frouxo, ele é cristão, seguidor de Cristo. Agora eu vejo os discípulos chegando na cidade. Quando os discípulos retornam, a palavra de Deus fala, no capítulo 4, versículo 27, ali eles retornam com o pão, entendeu? O pão dos samaritanos, demonstrando duas atitudes que comentaremos a seguir. Primeira atitude dos discípulos ali, nós vemos eles chegando, nós vemos uma atitude de preconceito. Capítulo 4, versículo 7, a pastora estará lendo para nós. Capítulo 4 de João, versículo 27. O que diz lá? Capítulo 4, versículo 27. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Olha só que interessante, os discípulos olharam para Jesus e se admiraram. Falando com a samaritana, vê se pode isso, olha só, rabino falando com mulher, em público ainda, e uma mulher que ela é mal vista na sociedade, uma samaritana, olha Jesus lá, falando com a mulher samaritana. Meus queridos irmãos, os discípulos, eles estavam apegados aos preconceitos, aos costumes, às tradições do seu tempo. E isso o impedia de ver no samaritano uma alma preciosa. Eles criaram aquela barreira de preconceito
ponto da Bíblia dizer que eles não passavam por Samaria. Quando eles iam para a Galileia, eles não passavam por Samaria, eles desviavam o caminho. Dá uma olhada na tua vida, querido ouvinte, querido irmão, se você está desviando do caminho por causa do quê? Você está desviando por causa do quê? Olha só que interessante, na agenda deles, aqui nós vemos que não havia espaço para derrubar barreiras, nem para compartilhar as boas novas da salvação com uma mulher. Mas na agenda de Jesus tinha. A agenda de Jesus, há espaço para todos. A agenda de Jesus, há espaço para aqueles que são santos, mas há espaço para o pecador também. Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus fala para os discípulos: eu vou ensinar uma coisa para vocês. É necessário que vocês aprendam comigo a passar por Samaria. Senão não adianta você sair pregar, não adianta você sair cantar, não adianta você sair querer evangelizar, se você não aprende a passar por Samaria. Você tem preconceito. Olha só a outra atitude dos discípulos, quando chegaram diante do mestre, a ignorância das coisas espirituais. Os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus. E a Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós vimos que o próprio Jesus era a palavra. Eles andavam com a palavra, mas eram ignorantes da palavra. Quando nós vemos aqui, capítulo 4, versículo 31 a 33, os discípulos não tinham abertura para uma nova agenda, já que era hora de comer. Chegaram com pão, e Jesus evangelizando. Chegaram com o pão, e Jesus falando da palavra. Chegaram com o pão que alimenta a carne, e Jesus estava dando o pão que alimenta a alma. Eles disseram assim: Jesus come, e Jesus fala bem assim: peraí, eu não vou parar de alimentar a alma para alimentar a carne. A carne vem em segundo lugar, primeiro a alma. Mais importante é, como foi lido aqui pela irmã Elaine, buscar em primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas os discípulos, eles tinham uma ignorância nas coisas espirituais. Ali eles não haviam entendido ainda que Jesus se alimentava prioritariamente da comida, que ali, a comida espiritual, que era fazer a vontade do Pai. Olha só que interessante, meus queridos irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, aqui nós vemos que eles só pensavam nas coisas terrenas. Entendeu? Só pensavam nas coisas terrenas. Enquanto Jesus se preocupava em ganhar uma samaritana, ele se preocupava em satisfazer a sua carne. Agora eu vejo algo interessante. O escritor, quando ele diz que ouvir a voz do Pai e fazer a vontade do Pai era a alegria e a força de Jesus, perto do fim do seu ministério, ele pôde dizer ao Pai, capítulo 17, versículo 4: eu te glorificarei, eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. O que é que Jesus estava querendo ensinar para nós e para aqueles discípulos que estavam andando com ele? Que aquilo que o Pai confiou, nós temos que começar e terminar. Quantos pararam pelo caminho? Quantos vão chegar em falta diante de Deus? E Deus vai pedir para eles bem assim: ó, meus discípulos, o que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com o ministério que eu te dei? O que você fez com a igreja que eu coloquei na tua mão? O que você fez com a família que eu coloquei na tua mão? Com os filhos que eu te confiei? Olha só que interessante. Jesus não considerava a vontade do Pai um fardo pesado, nem uma tarefa desagradável. Hoje, se você vê, a maioria dos cristãos, quando é para fazer algo para Deus,
Ele sente sono, sente canseira, sente dor, sente fadiga, sente tudo, menos desejo, menos amor, menos vontade. Fazer algo para o Pai tem se tornado uma fadiga nesses últimos tempos, tem se tornado um desafio tão forte. Um dia alguém chegou a falar para mim bem assim: pastor, cada culto que eu vou é um desafio para mim. Por quê? Por que será que está sendo um desafio? Por que será que está sendo uma luta? Será que o cristianismo tem se tornado um fardo para você? Olha só que interessante, os discípulos tinham essa linha de pensamento. Os discípulos pensavam mais nas coisas dessa terra do que nas coisas do céu. E quando nós vemos isso, nós vemos algo interessante. Vemos algo interessante. Os discípulos falando isso para Jesus. Primeiro, nós vemos aqui Jesus dizendo: é mais prioridade para mim fazer a vontade do Pai. Primeiro, quando nós encontramos aqui, capítulo 4, versículo 28, a Bíblia diz bem assim, ó, a atitude da mulher samaritana. Capítulo 4, versículo 28 e 30, a irmã Elaine lê para nós. 4, 28 a 30. Acompanha na Bíblia aí, compartilha essa live. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A mulher, a atitude da mulher samaritana. Não sei quantas horas essa mulher ficou conversando com Jesus ali no poço, mas aquelas poucas horas que Jesus ficou conversando com ela, abriu os olhos dela, e quando ela saiu da presença de Jesus, ela fez o que os discípulos estavam ali andando anos com Jesus não fizeram. Aquela mulher saiu da presença de Jesus e foi falar de Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, mas quando chegou na cidade não falaram de Jesus. Olha só, quando nós encontramos aqui a mulher samaritana, ela teve os olhos abertos progressivamente. A mulher samaritana, agora ela compreende que está diante do Messias. Quando Jesus revela para ela, ela olha para Jesus e diz bem assim: vejo que és profeta. E se você é profeta, e se você fez bem para mim, e se você revelou a minha vida, e se você é uma pessoa que muda a vida, então eu não vou me contentar só com isso para mim. Eu vou também dividir com os meus amigos, eu vou dividir com a minha família, eu vou dividir com a minha cidade, eu vou dividir com o meu estado, eu vou dividir com o país. Internacionalmente eu vou propagar a palavra do Senhor, dizendo que eu encontrei o Messias, o Salvador. Olha só que interessante, aqui nós vemos que a sua alma é dessedentada. Aqui ela matou a sua sede espiritual na presença de Jesus, com a água da vida. E não consta que Jesus ali tenha bebido a água que ela ofereceu, mas consta que ela bebeu a água que Jesus ofereceu. Olha só que interessante, queridos irmãos, a mulher samaritana, ela pode ser confirmada por suas atitudes aqui. Primeira atitude da mulher samaritana nós vemos, ela abandona o seu cântaro. Olha só que interessante, capítulo 4, versículo 28, lê para nós, 4 e 28 de João, o que diz ali? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. A mulher deixou o seu cântaro. Eu estava pesquisando um pouquinho hoje à tarde, essa palavra cântaro, entendeu? Cântaro. Nós vimos que a Rebeca, ela foi escolhida por Eliezer, porque estava tirando água do poço com um cântaro. Nós vemos que Gideão com os 300 venceram a batalha
porque estavam cada um com o seu cântaro na mão, aonde eles escondiam a tocha. A tocha era escondida dentro do cântaro. As pessoas não enxergavam eles, pensavam que não tinha ninguém, mas era porque a tocha estava dentro do cântaro. O cântaro, ela tem que ter tocha dentro. Quando nós vemos aqui esta mulher, estava com o cântaro dela. O cântaro dela é um cântaro pesado, era um cântaro que lhe cansava, era um cântaro que lhe dava dores. Por quê, pastor? Vaso de barro na água, vaso de barro encharcado de água e cheio de água. Pensa no peso que essa mulher não tinha que carregar todo dia para a sua casa, no sol quente, para nutrir a sua casa com água, água ali do poço, água do poço do homem. Agora, quando eu vejo essa mulher encontrando Jesus, eu vejo ela no capítulo 4, versículo 28, deixar o seu cântaro. Deixar o seu canto no pé de Jesus, deixar o seu peso, a sua fadiga, deixar o seu jugo, deixar o seu sofrimento, deixar aquilo que satisfaz por um momento, deixar tudo aos pés de Jesus, e ela vai para a cidade, para transportar, para levar, para compartilhar uma água viva, uma água que mata a nossa sede pela vida toda. Pastor, a água que ela foi buscar, ela não tinha mais vital importância agora. Qualquer coisa eu bebo depois, mas primeiro eu vou levar a água da vida para aqueles que não têm ainda. Ao contrário dos discípulos, os discípulos tinham a água da vida, mas não compartilhavam. Aquela mulher, ela recebeu a água da vida com Jesus e quis compartilhar. Os discípulos deixaram de compartilhar a água da vida por causa do pão que alimenta a carne. Aquela mulher deixou a água que alimentava a carne por causa da água que alimenta o espírito. Olha que diferença nós aprendemos aqui. Pastor, a mulher havia encontrado a água da vida. Ela havia saciado a sua alma, sua vida foi penetrada pela luz do céu, e os segredos do seu coração foram revelados pelo Messias. Só a água da vida pode revelar, só a água da vida pode limpar, só a água da vida pode matar a sede, só Jesus pode transformar ou pôr para fora aquilo que está escondido dentro do teu coração. Algo interessante que nós aprendemos aqui: havia pressa daquela mulher de contar as boas novas à sua cidade. Aquela mulher não perdeu tempo. Aí a samaritana, ela estava disposta ali a desvencilhar-se de qualquer obstáculo para ganhar o amor de Deus e para divulgar o amor de Deus. O cântaro que ela talvez cuidava para trazer água todo dia para a sua casa, ela abriu mão daquilo que pertencia para ela, para compartilhar com aquilo que pertencia de Deus, com o povo. Ela tinha pressa de fazer isso. Outra coisa que nós aprendemos da mulher samaritana é que ela proclama o Messias. A Bíblia fala, capítulo 4, versículo 28 e 30, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Pastor, uma mulher que Jesus revela: você já teve 5 homens, e o que você tem agora não é teu. Como é que uma mulher chega na cidade dizendo: olha, conheci mais um homem? Todo mundo já sabia a vida dessa mulher, todo mundo já ignorava essa mulher por causa dos homens que ela encontrava na vida dela, por causa da conduta da vida dela. Ela teve 5 casamentos, mas esse que ela tinha agora não era dela. Todo mundo sabia que ela era uma mulher que andava talvez mexendo com o marido dos outros, que ela era uma mulher que andava com um amante, uma mulher talvez que andava se prostituindo. Todo mundo
sabia disso. E agora essa mulher chega na cidade e fala bem assim: conheci um homem que contou toda a minha vida. Mas quem é que não conhece a tua vida? Não, contou, vem cá que eu vou mostrar. Um homem que revelou, esse homem nós não conhecemos. Será que esse é o Messias? O que chamou a atenção daquela cidade não foi a história daquela mulher. O que chamou a atenção daquela cidade não foi o novo homem que aquela mulher conheceu. O que chamou a atenção daquela cidade foi a palavra Messias. Vamos ver, será que esse não é o Messias? Todo mundo estava esperando o Messias. O nome Messias chama atenção em qualquer lugar. O nome Messias é que salva. O nome Messias é que liberta. O nome Messias é que transforma. Não adianta pregar nome de homem. Nós temos que pregar o Messias. Quando aquela cidade viu o que aquela mulher estava falando, no mesmo dia da sua conversão, aqui ela se tornou uma missionária. Discípulos andando com Jesus tanto tempo, ainda não sabiam fazer missão. Quantas pessoas hoje estão aí fazendo algo, mas ainda não sabem fazer missão? Eles confundem missão com status, confundem missão com aparência, confundem missão com fama, confundem missão com mercenário, confundem missão com tanta outra coisa. Aquela mulher se converteu no mesmo dia, ela saiu fazer missão, ela saiu pregar, ela saiu ganhar almas. Esse é o verdadeiro conversão. Mas os discípulos andavam com Jesus e ainda não tinha essa visão. Outra coisa que nós vemos da história dessa mulher, a atitude da samaritana, é que ela proclamou em público. Ela fez uma proclamação pública. Até então essa mulher provavelmente ela fazia tudo para passar desapercebido. Ela ia tirar água no horário que ninguém ia tirar água. Ela andava de noite talvez para que ninguém visse ela. Ela fazia as suas coisas meio escondidas. Mas agora que ela teve um encontro com Jesus, ela sai do escondido, ela sai do oculto, ela sai do anonimato e ela começa a divulgar. Preferia as sombras do anonimato. A sua reputação era duvidosa, mas agora a sua palavra, ela tinha pouco peso, mas agora ela encontrou o Messias. Agora a sua reputação mudou. Agora tudo que ela está falando não vem dela, mas vem de Deus. Agora o comportamento dela foi transformado, a atitude dela foi transformada. Agora ela anunciava altiosamente o Messias. Ali não havia constrangimento nem temor. Antes essa mulher tinha vergonha de sair da sua casa. Antes essa mulher tinha vergonha de chegar e conversar em público. Agora não. Agora essa mulher sai de cabeça erguida. Agora essa mulher chega diante da sociedade. Agora essa mulher vai lá e fala: olha, conheci uma pessoa, revelou a minha vida, mudou minha forma de viver, e eu tenho essa pessoa no meu coração e eu quero compartilhar com você. Vinde e vede. Como? Será que ele é o Messias? A atitude dessa mulher, ela propagou publicamente quem mudou a vida dela. Ela fez um convite veemente, pastor. Que convite foi esse? Capítulo 4, versículo 29. A irmã Elaine vai ler para nós. 4 de João, versículo 29. O que diz lá? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Meus queridos irmãos, uma pessoa que não tem Jesus, cuidado com o convite que essa pessoa faz, viu? Que você possa ter visão espiritual, que você possa ver se a pessoa tem Jesus ou não. Se a pessoa não tem Jesus, o convite dele vai ser para o pecado, o convite dele vai ser para outras coisas. Agora, se a pessoa tem Jesus, o convite dele vai ser para a salvação, para a vida. Essa mulher, quem sabe antes de conhecer Jesus, talvez chegava nas pessoas e convidava para outros lugares, para outras atitudes,
para outras coisas que levavam ao pecado, mas agora ela conheceu Jesus. Agora o convite que ela estava fazendo para a sociedade era para ir a Jesus. Vinde, vinde, usando a mesma tática que Felipe empregou a Natanael e disse: vinde e vede o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Vinde e vede o homem que revela a minha vida. Vinde e vede o homem que muda a nossa vida. Vinde e vede o homem que transforma a tristeza na alegria, que te tira da tribulação e te coloca na paz. Vinde e conheça esse homem. Pastor, ela não desperdiçou tempo usando argumentos confusos. Antes ela conclamou o Messias. Entendeu? Ela não desperdiçou tempo. Ela desejava que aqueles homens daquela cidade tivessem a mesma experiência que ela teve, o mesmo encontro que ela teve, a mesma alegria que ela teve, e viesse ao mesmo Messias que ela foi. Ela esperava que aquela cidade bebesse a mesma água que ela bebeu, a água da vida eterna. Outra atitude que essa mulher samaritana teve também foi que ela faz uma confissão corajosa. Olha só, meus amados irmãos, capítulo 4, versículo 29, nós encontramos ali que a vida dessa mulher era conhecida na cidade, conhecida como uma pessoa que fazia coisas erradas. Todos sabiam que ela já estava morando com o sexto homem. Todos da cidade sabiam o comportamento dela. Todos. Sua fama de amante das aventuras era o cardápio preferido dos bisbilhoteiros. Todo mundo fofocava, todo mundo comentava, todo mundo levava e trazia a história da vida daquela mulher. Agora eu vejo, essa mulher, ela não tem mais a preocupação se o que os fofoqueiros vão falar ou não vão falar, o que a rádio ali, a rádio popular vai falar ou não vai falar. Por quê, pastor? Porque agora é até vantagem que alguém comenta a vida dela. Ela mesmo fala para a cidade: vinde e vede o que esse homem falou. Ele revelou toda a minha vida. Ele revelou que eu tinha isso, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Vem ver. Vem ver. Porque assim como vocês falavam da minha vida antes, eu quero que vocês falem da minha vida agora. Eu quero que vocês falem que Jesus mudou a minha vida. Eu quero que vocês falem que Jesus me tirou da bebedeira e hoje eu sou liberto. Eu quero que vocês falem que Jesus me tirou da prostituição e hoje eu sou liberto. Eu quero que vocês falem que Jesus me tirou das drogas e hoje eu sou liberto. Eu quero que vocês falem que Jesus me tirou da separação e hoje eu tenho uma família. Eu quero que vocês falem isso. Vinde ver, ela fez uma confissão em público. Publicamente ela não teve vergonha de dizer quem ela era e o que Jesus fez pela vida dela. Olha só que interessante, ela vê um resultado extraordinário. Pastor, quem tem Jesus, o resultado sempre vai ser extraordinário. Quem tem Jesus, o resultado vai ser sempre extraordinário. Não importa se você tem 40, 50 anos de crente, ou se você aceitou a Jesus hoje. O que importa é que você tem prioridade às coisas do Pai. Quem tem prioridade às coisas do Pai, sempre terá sucesso na sua vida e nos seus projetos e no seu trabalho. Olha o que aconteceu. Capítulo 4, versículo 30 de João diz bem assim, ó: saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Queridos, os discípulos foram na cidade, compraram pão, demoraram um monte na cidade e ninguém veio com eles.
Você está entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Você está entendendo, meu querido ouvinte? Uma pessoa que ela é convertida, que se encontrou realmente com Jesus, que ama Jesus, que aceita a palavra de Jesus, ela faz o seu trabalho bem feito e com amor. Aquela mulher que saiu da presença de Jesus, ela foi para a cidade e ela trouxe a cidade para Jesus. Os discípulos que andavam com Jesus, nem na cidade não queriam entrar. E quando entraram, não falaram nada de Jesus na cidade. Chegaram lá numa loja que vendia pão, compraram pão e não falaram que Jesus está na cidade. Ei, quantas vezes você é um cristão, você que se diz crente, e as pessoas não sabem que você é cristão. Você tem vergonha de dizer que é cristão. Sabe por quê? Por causa do teu comportamento. Porque você não anda como cristão. Você anda como mundano. Você anda como uma mundana. Você só quer usar Deus, mas não deixa Deus te usar. Você usa Deus, mas não deixa Deus te usar. E as pessoas olham para você e não vê diferença, não vê mudança. Mas aquela mulher, a mulher samaritana, ela aceitou a Jesus, aceitou a palavra de Jesus, foi para a cidade e fez a diferença. A Bíblia diz que saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. De quem? De Jesus. Os discípulos de Jesus vão à cidade e voltam sozinhos, com as mãos cheias de pães. A mulher vai à cidade e volta com as mãos cheias de almas para Jesus. Jesus, aqui ó, tem todos esses aqui que eu trouxe para ti, faz com eles o que tu fez comigo. Jesus, tu transformou a minha vida, transforma a vida deles como tu transformou a minha. Aquela mulher, quem sabe, trouxe as pessoas para Jesus, dizendo assim: Jesus, essa mulher está triste que nem eu estava, essa mulher está sofrida que nem eu estava, essa mulher está com a vida destruída que nem eu estou, essa família aqui, Jesus, aquela pessoa lá, aquela lá, faz com ela, Jesus, o que tu fez comigo. Ai, foi tão bom que Jesus fez comigo. Foi tão bom que você fez comigo, Jesus. Faz com ela. Quantas vezes você pede para Jesus: Jesus, salva minha família. Dá para minha família o que tu tens dado para mim. Ah, salva os meus filhos. Salva o meu marido. Salva minha esposa. Jesus, salva a minha rua, a minha cidade. Salva o governo. Faz com eles o que tu fez com nós. Aquela mulher pregou, aquela mulher divulgou. Ainda hoje, fazemos o mesmo que os discípulos. Ainda hoje, estamos nos supermercados, nas lojas, nas farmácias, comprando, vendendo, trocando. Entramos mudo e saímos calado quanto à evangelização. Entramos mudo e saímos calados. Estamos fazendo igual ou pior a que os discípulos faziam naquela época. Pastor, agora nós vamos ver, já vimos as atitudes dos discípulos, já vimos as atitudes da mulher samaritana, agora vamos ver a atitude de Jesus. A atitude de Jesus, capítulo 4, versículo 31 e 38. Aqui, aproveitando o fato da mulher samaritana ter se ausentado, e os discípulos rogam a Jesus: Rabi, come. Não está com fome não? Jesus, tu tem que parar para comer. Para um pouco de orar, Jesus. Para um pouco de evangelizar. Para um pouco de ir na igreja. Para um pouco de ensaiar. Para um pouco de pregar. Para um pouco de cantar. Para, satisfaz um pouco a tua carne. No horário do culto, vai fazer outras coisas. Vai fazer o que satisfaz a tua carne. Jesus fala bem assim: ei, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Entendeu? Olha só, uma cidade estava viva no seu encontro, e eles deveriam entender que aquele era o momento da colheita para o reino de Deus. Nenhuma necessidade era mais urgente, nenhuma atividade lhe dava mais prazer do que fazer a vontade do Pai.
Jesus aqui, ele fala sobre a água da vida, tomando-as em seu sentido material. Agora, também os discípulos pensam que ele está falando sobre a comida física. Entendeu? Perguntam agora, Jesus, alguém trouxe comida para o Senhor? Porque o Senhor não quer comer. Entendeu? O Senhor não quer comer, alguém chegou aqui trazendo comida. Ei, quantas vezes o Pai nos alimenta e nós temos força para caminhar mais uma milha, e não é a alimentação desta terra, não, é a alimentação do céu. O pão vivo que desceu do céu nos faz caminhar, nos faz estar forte, nos faz ter resistência, nos faz ganhar almas, nos faz ir ao encontro daqueles que estão desprezados da sociedade. Primeiro ponto que nós vemos aqui foi que nós precisamos ter visão. Jesus agora ensina os discípulos. A atitude de Jesus foi ensinar para os discípulos que eles estavam com a visão errada. Agora imagina Jesus mandar eles fazer a obra, mandar eles fazer o ID, mandar eles pregar o evangelho, e eles têm uma visão errada. Quantas pessoas hoje estão na igreja com a visão errada, uma visão distorcida, só estão lá por causa do cargo, só estão lá por causa da aparência, não conseguem fazer nada para o Senhor, porque estão com a visão distorcida. E Jesus quer ensinar isso para os discípulos. Vocês precisam ter visão. Quando Jesus fala, capítulo 4, versículo 35, lê para nós, irmã Elaine, 4 e 35 de João. Olha o que Jesus ensina para os discípulos. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os discípulos preocupados com a colheita. E Jesus falando, olha, temos que estar preocupados com a colheita, já está branca para a ceifa. E os discípulos olham para a lavoura e falam para Jesus bem assim, mas falta 4 meses ainda para colher. Jesus falando espiritualmente, que a colheita era a colheita das almas, e os discípulos entendendo materialmente. Os discípulos olham, mas Jesus, acabaram de plantar agora, daqui só 4 meses que vai estar pronto para colher. E Jesus fala, não é dessa colheita que eu estou falando, é da colheita de almas. Tem muitas vidas aí madurinha para ganhar, para ser ganhada para o céu, e vocês não estão enxergando. Vocês precisam de visão. Os discípulos eram míopes espiritualmente. Eles não tinham discernimento do momento que estavam vivendo. E Jesus está dizendo, vocês acham que deve existir certo intervalo entre a semeadura e a colheita? Não! Eu lhes digo que acabei de semear uma semente e a colheita já está acontecendo. Jesus ensina para os discípulos que ele ali na beirada daquele poço, com a mulher samaritana, ele semeia uma semente. E não demorou poucas horas, já estava colhendo uma cidade quase toda. Mas os discípulos esperam 4 meses. Os discípulos esperam 4 meses. Os discípulos não entendiam o que Jesus estava querendo passar para eles. Entendeu? Referindo-se à mulher samaritana, ao povo de Sicar, que estava se aproximando de Jesus através de uma alma. Através da mulher samaritana, aquela cidade toda foi evangelizada. Jesus não precisou entrar na cidade, mas Jesus ganhou uma alma, e ela foi e ganhou a cidade. Ei, meus queridos irmãos, nós também precisamos ter visão. Nós também precisamos ter visão. E eu não estou dizendo a visão da prosperidade, não. Não estou falando dessa visão. Não estou falando da visão de que a ignorância aqui, não, eu estou falando da visão de Deus.
a visão de salvação, a visão de almas, a visão de missão. Muitas pessoas falam de missão, mas não fazem missão. Falam de missão, mas não entendem missão. Não tem visão. Os discípulos não entendiam o que era visão. Mas aquela mulher, quando se encontrou com Jesus, entendeu. Foi e fez missão. E ganhou muita gente para Jesus. Olha aqui, outra coisa que nós entendemos aqui a respeito de Jesus, é que Jesus, aqui, ele ensina aos discípulos algo interessante. Ele falou ali que precisava ter visão e também ter paixão. Olha o que Jesus nos ensina. Capítulo 4 e 34 de João, diz bem assim, ó. Disse-lhe Jesus falando para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Uma coisa é você querer fazer, outra coisa é você começar a fazer, outra coisa é você completar. Quantas pessoas começaram a fazer e não completaram? Quantas pessoas pararam pelo caminho? Quantas pessoas desanimaram? Quantas pessoas têm a visão distorcida? Mas Jesus estava ensinando aos discípulos: a missão que eu vou dar para vocês fazer, vocês vão ter que começar, vocês vão ter que batalhar, e vocês vão ter que chegar ao final dela. E vocês vão ter que ter ela como prioridade. A prioridade é as coisas de Deus. A prioridade é as coisas do Mestre. Muitas pessoas têm trocado as coisas do Mestre pelas coisas dessa terra. Só têm tomado prejuízo. Mas Jesus estava ensinando os discípulos: não, a prioridade é fazer as coisas do Pai e completar a sua obra. Isso quer dizer o quê? Ir até o final. Chegar até o final. O apóstolo Paulo, ele deu-nos exemplo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha só que interessante. Faltava na vida daqueles discípulos paixão pelas almas. Faltava na vida daqueles discípulos a paixão pelas almas perdidas. Os discípulos andavam pelas cidades de Samaria e não sentiu o desejo de falar de Jesus. Não sentiu paixão pelas almas. O interesse deles era só matar sua fome. Mas aquela mulher que conversou com Jesus um pouco de tempo lá na beira do poço, ela saiu da presença de Jesus com paixão pelas almas, com vontade de trazer mais pessoas para a presença desse Jesus. Ela saiu com sede de compartilhar aquilo que ela ganhou de Jesus. Paixão pelas almas. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo fala, é imposta essa obrigação. Ai de mim, se eu não anunciar. Ai de mim, quantas almas estão indo a passos largos para a perdição, e muitas das vezes trabalha do teu lado, mas não consegue se converter, porque olha para você e não vê uma pessoa convertida, não vê um cristão de verdade, não vê um crente verdadeiro. A fala é igual do mundo, as vestes é igual do mundo, comportamento é igual do mundo, tudo é igual do mundo, não tem diferença, só tem o título de cristão. Mas aquela mulher, quando ela saiu da presença de Jesus, ela saiu diferente, a sua fala saiu diferente, o seu andar saiu diferente, o seu olhar saiu diferente, até o cântaro que ela sempre carregava, ela não carregou mais. Por quê? Porque agora ela tinha uma água diferente também. Olha só que interessante. Precisamos, além de ter visão, além de ter compaixão e paixão, precisamos também ter compromisso. 4:35. O que diz lá? João capítulo 4, versículo 35.
Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Olha só a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus era ganhar almas. A preocupação de Jesus era não deixar perder a colheita. Pastor, a maioria dos irmãos já trabalharam na roça. Todo mundo entende um pouquinho de plantação e um pouquinho de colheita. Nós vimos aqui que uma lavoura madura não pode esperar para ser colhida. Não pode esperar, mas eu não posso colher essa semana, eu vou colher semana que vem. Por quê? Essa semana eu vou ter que fazer isso, essa semana eu vou ter que fazer aquilo. Irmão, quando se fala de plantação e colheita, não se pode esperar. Amadureceu, tem que colher, senão você vai perder ela. A colheita tem que ser imediatamente. Ou você colhe, ou senão você perde ela. Almas é a mesma coisa. Quantas vezes Jesus coloca as pessoas na tua frente? Jesus coloca os necessitados na tua frente. Jesus coloca os endrogados na tua frente. Jesus coloca os alcoólatras na tua frente. Jesus coloca as pessoas com problemas na tua frente. Pessoas que estão com pensamento de suicídio, depressão, doentes na tua frente. E você simplesmente fala bem assim: ah, eu não tenho condição. Ah, eu não estou preparado. Quando é que você vai se preparar? Quando você perdeu a colheita, Deus vai requerer das tuas mãos a colheita perdida. Olha só, meus queridos irmãos. A cidade estava a caminho e não havia tempo de perder ali. Mas os discípulos nem estavam preocupados. Os discípulos tinham outra visão. Aquela não era hora de comer. Aquela era hora de trabalhar. Os discípulos preocupados em comer pão e Jesus preocupados em servir o pão. Muitas pessoas hoje, nessa quarentena que estamos enfrentando mundialmente, pessoas cristãs estão preocupadas com o pão carnal, e não estão preocupados em servir o pão espiritual. E estão perdendo colheita, e estão perdendo almas, e estão perdendo vidas. Poderiam estar ganhando, mas não estão. Estão acomodados, estão tímidos, estão temerosos. E Jesus chama a nossa atenção para o compromisso que Ele colocou nas nossas vidas. E de semear e colher, porque a hora é chegada e Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Pastor, eu só tenho compromisso a hora que nós estivermos na igreja. Irmão, você é a igreja. Você é a igreja. Se você não tem compromisso em casa, como é que tu vai ter compromisso na igreja? Se você só tem comunhão quando está na igreja, como é que tu vai ter comunhão quando tu está em casa? Pastor, eu só contribuo quando tem culto. Quando não tem culto, eu não contribuo. Pastor, eu só leio a Bíblia quando tem culto. Quando não tem culto, eu não leio a Bíblia. Eu só canto quando tem culto. Quando não tem culto, eu não canto. Eu só falo de Deus quando tem culto. Quando não tem culto, eu nem presto atenção onde está a Bíblia. E é assim que você quer ganhar alma? E é assim que você quer ir para o céu? Que tipo de cristão você é? Ou qual Cristo você está seguindo? Porque o verdadeiro Cristo ensinou nós a ter visão, ensinou nós a ter paixão, ensinou nós a ter compromisso com a sua obra e com o seu reino. Mas hoje as pessoas estão mais preocupadas com o pão dessa terra do que com o pão do céu. Pastor, mas é uma palavra dura. Agora não estamos mais na hora de falar palavrinha mais suave, não. Jesus está voltando, as portas estão se abrindo, o arrebatamento está vindo, e a palavra é: arrependei-vos e chegar do reino de Deus. Não tem outra palavra para pregar. É volta de Jesus, é arrebatamento. Quem não se arrepender vai se perder. A seara está madura e nós temos que colher. E a Bíblia diz: ei, clamai para que Deus mande mais obreiros para colher, porque a
a seara é grande, são poucos ceifeiros. Mas quantos obreiros têm se levantado com a visão distorcida? Quantos obreiros têm se levantado para dividir? Quantos obreiros têm se levantado por causa do poder aquisitivo, por causa do status, por causa da fama? Não por causa da alma, não por causa das vidas. Estão mais preocupados em comprar os prazeres dessa terra do que ganhar almas para o reino dos céus. Jesus estava ensinando aqueles discípulos naquele dia. Jesus estava usando aquela mulher samaritana para dar uma lição naqueles discípulos que já estavam com tempo de casa e não tinham aprendido ainda. Olha só que interessante. Precisamos, além de ter compromisso, precisamos ter parceria. Pastor, capítulo 4, 36 a 38, irmã Elaine. O que diz ali? Para nós encerrar. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E deserta se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Olha só, aqui Jesus está falando do semeador e do ceifeiro. Pastor, ambos trabalharam juntos? Não. O semeador semeou e o ceifeiro é outro. Mas ambos têm que trabalhar em parceria. O semeador não é maior que o ceifeiro, e nem o ceifeiro é maior que o semeador. Um veio, semeou, o outro veio, colheu, mas é do Senhor a seara. Ninguém tem mais mérito a não ser o Senhor nesse trabalho. Mas pastor, fui eu que construí essa igreja, a pedra fundamental fui eu que dei, o terreno fui eu que dei. Irmão, ninguém merece mais honra a não ser Deus. Pessoas hoje, eles fazem alguma coisa para Deus ou para a missão a ponto de querer ser bajulado, a ponto de querer ser exaltado. A Bíblia não nos dá apoio nisso. Entendeu? Porque missão, obra de Deus, é uma obra de parceria. O reino pertence a Deus. Um semeia, o outro colhe, mas é do Senhor a seara. Um vai semear, outro vai regar, outro vai colher, mas é do Senhor a seara. Ninguém tem mérito. Todos nós estamos trabalhando na mesma seara, no mesmo reino, para o mesmo Deus, e a glória é para Ele. Nós não merecemos de glória. Pastor, o semeador trabalha em antecipação do que está para vir. O ceifeiro nunca deve esquecer que a colheita que ele desfruta é fruto do trabalho de outro. Muitas das vezes há no congresso grande salvação de almas. O pregador lá, talvez o pregador de renome, vai lá, quantas almas? Chega até contar, 1, 2, 3, 4, 5, 100 almas, 120, 130, e depois, olha só, ganhei 100 e poucas almas para Jesus. Irmão, você não trabalhou sozinho. Naquele ano todo, teve um círculo de oração com o joelho dobrado, intercedendo. Teve um grupo de evangelistas que estava lá toda semana, visitando, aconselhando. Teve um irmãozinho, talvez com um carro velho, que foi lá, buscou aquela pessoa para a igreja. Teve um outro jovem que foi lá, buscou aquela pessoa para a frente. É um trabalho de parceria. A obra missionária é um trabalho de parceria. Quem não consegue trabalhar em parceria, não consegue permanecer no reino de Deus. Quem não consegue trabalhar em equipe, não consegue permanecer trabalhando para Deus. Quem não consegue trabalhar em comunhão, não consegue trabalhar para Deus, trabalha para homem. A hora que o homem decepciona, pula fora. Quem trabalha para Deus não, sabe que o compromisso é com Ele, sabe que o amor vem dEle, sabe que a visão é dEle, sabe que a direção é para Ele, sabe que tudo que faz para Ele e a recompensa vem dEle. Então não espera nada dessa terra, não espera nada do homem,
Mas saiba que se você está fazendo algo para Deus, na visão como a visão da mulher samaritana, tu pode ter certeza, Jesus vai usar o teu exemplo para ensinar muitos discípulos que têm a visão distorcida, que vão para a cidade de Samaria e compram pão, mas não evangelizam, compra coisa dessa terra, mas não fala de Jesus. Ei, Jesus pode usar o teu exemplo para ensinar alguém. Parceria, até Jesus trabalha com parceria. Jesus usava os discípulos, Jesus usou a mulher samaritana, e Ele usa eu e você nesses dias. Ele precisa de nós para ganhar almas. Lucas capítulo 16, versículo 9 diz: eu vos digo, granjeei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estás vos faltarem, vos recebem eles nos tabernáculos eternos. Entendeu? Jesus precisa de mim e de você. Como é que está a tua visão? Como é que está o teu amor pelas coisas de Deus? Como é que está o teu compromisso com a obra do Mestre? Como é que está? Se você entrar na cidade de Samaria, se você entrar na cidade de Samaria hoje, se você entrar na cidade de Samaria hoje, será que você ganharia almas para Deus? Se lembraria de falar de Deus? Se lembraria de falar do Mestre? Ou você se lembra de tanta outra coisa? Você consegue se lembrar de todos os jogadores do time de futebol e não consegue se lembrar da palavra do Senhor. Muitas das vezes, para você falar algo da palavra do Senhor, muitas das vezes você precisa de tempo para se preparar. E se Jesus voltar agora, querido irmão? Quanto tempo você vai precisar para se preparar para subir no arrebatamento? Essa água que Jesus apresentou para a mulher samaritana transforma na hora. Não precisa de tempo para se preparar. Aquela mulher foi para a cidade e falou de Jesus, não precisou de tempo para se preparar. Aquela mulher fez o que Jesus pediu para ela fazer e não precisou de tempo para querer se preparar. A transformação e o testemunho dela já foi uma grande testemunho, uma grande pregação para aquela cidade, e ela trouxe muitos para Jesus. Que Deus os abençoe, querido. Irmã Elaine estará adorando o nome do Senhor, e a tua vida também pode ser mudada se você aceitar a água da vida, Jesus de Nazaré. Não esqueça, se você tem Jesus, faça que nem a mulher samaritana. Vá falar, vá pregar, vá levar a palavra de salvação. Você vai conquistar cidades, reinos para o Mestre. De todas as provas aleluia, que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Aleluia! A gente às vezes ouve acusações do vil pecador, lembranças do passado vem que querem me fazer parar. Espírito Santo, aleluia! Que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou